A paz do Senhor a todos, aqui é a irmã Sandra, glória a Deus, que maravilha, mais uma vez aqui, para junto nós orarmos, meditarmos na palavra e ouvir aquilo que Deus tem a falar com cada um de nós, né? Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua família, que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas aí sobre o seu lar, sobre a sua saúde, e você seja abençoado, abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Para mim é sempre um motivo de bênção estar aqui nesses minutos, né? Para a gente poder receber aquilo que Deus tem a falar com cada um de nós. E eu creio que Deus tem uma palavra nesse momento aí para a sua vida. Talvez você pode pensar assim, quantas das vezes, né, irmãos, a gente pensa que chegou no fundo do poço, né? Como diz o ditado. Mas para aquele que confia no Senhor, vamos confiar que não existe fundo do poço. Passamos sim por provações, lutas, mas se nós estamos ali firme, confiando na providência de Deus, creia que a resposta vai chegar. Talvez você pode estar achando, mas para mim parece que eu cheguei lá no fundo do poço. Mas Deus manda dizer para você nesse momento que não, que há uma resposta para você nesse momento, nesse instante. Então, creia, confia de todo o seu coração que o Senhor está entrando com a providência aí para você. Amém? E hoje a palavra do Senhor que Ele me deu se encontra lá em 1 Reis 17, no versículo 14, 15 e 16, irmãos, que diz assim, 1 Reis 17 e nos versículos 14, 15 e 16. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então ela comeu, ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Aleluias. Que palavra assim maravilhosa, né, irmãos? Deus é tremendo, é poderoso. Nessa época, estava havendo uma grande seca sobre a terra. Deus tinha falado através de Elias que não cairia por muitos dias nem uma gota de água, nem um pingo de orvalho sobre a terra. Irmãos, agora imagine passar anos e não ter uma gota sequer de orvalho sobre a terra. Imagine como estava tudo devastado. Escassez de alimento, quem tinha os seus rebanhos, imagino que não tinha como sustentar, quem dirá sustentar a sua família? Então estava cada vez mais difícil, né? E Elias, ordenado ali pelo Senhor, foi até um ribeiro e ficou ali. O Senhor o sustentou ali com a água daquele ribeiro, e o Senhor dava ordem que os corvos trouxessem alimento para Elias até aquele lugar. Mas chegou um tempo que aquele ribeiro ele se secou, né? E acabou ali aquele sustento de Elias naquele lugar, a água para ele naquele lugar. E o Senhor ordenou que ele fosse até uma cidade, né, um vilarejo chamado Sarepta, até uma viúva. Elias, ele não questionou o Senhor. Se fosse uma pessoa, irmãos, que não confia no Senhor, ia dizer, mas como? Eu saí daqui até uma cidade onde o povo está vivendo de maneira miserável e ainda eu ter que ir até uma viúva para me dar um sustento. Mas naquele momento, irmãos, Elias, ele era um homem de Deus. Ele não entrava em questões o porquê Deus estava fazendo daquela forma, mas ele obedecia. Então o Senhor manda dizer para mim, para você nesse momento, não fique questionando tantos porquês. Por que desse lado? Por que dessa maneira? Por que desse jeito? Mas simplesmente obedeça aquilo que Deus tem falado com você. Porque quanto mais a gente retém
e não faz aquilo que é da vontade do Senhor, irmãos, mas nós vamos perecer, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Às vezes nós olhamos e às vezes a gente não consegue ver ali, mas como? Então essa palavra é para quem confia, é para quem crê que Deus é o Deus que opera milagre. E Deus está falando nesse momento de milagre. Deus está falando de providência grande, aleluias, nesse instante aí para a sua vida. Então a palavra de Deus diz que ele se levantou e foi. E chegando até lá aquela cidadezinha de Sarepta, ele encontrou aquela viúva. Irmãos, ela estava colhendo lenha para cozinhar a sua última refeição. Ela disse que era a última refeição dela e para o filho dela. Então, se você parar para pensar como estava já a vida dessa viúva antes de se encontrar, né, lá com o profeta, como que ela estava? Não tinha mais nada na casa, não tinha de onde buscar mais nada, porque eu imagino que todos estavam vivendo em extrema miséria pela seca, né? Então, mas ela não ficou parada. Ela foi até o lugar lá onde tinha lenha para fazer esta última refeição. O que isso nos ensina, irmãos? Porque muitas das vezes, em meio às lutas, eu imagino a cabeça dessa viúva, né? Já não tinha o seu companheiro, tinha um filho para cuidar, né? Sozinha ali. Ela se levantou e foi buscar a lenha. O que o Senhor nos ensina? Que em meio a tudo as nossas dificuldades, as lutas, nós não devemos parar. Nós não devemos ficar chorando, se lamentando, achando que tudo tem que se resolver ali no instante que a gente quer. Mas ela se levantou e foi até aquele determinado lugar buscar lenha. Por quê? Havia um propósito de Deus para ela lá. Porque se nós ficamos parados, não nos movermos em nada, como que nós vamos ir de encontro aos propósitos de Deus sobre a nossa vida? Não ora, não jejua, não busca, não e quer receber. Seria, eu digo, irmãos, até mesmo assim o egoísmo, né? Porque se eu não oro, eu não agradeço, eu não busco, mas eu quero, não. Quando nós queremos algo, nós não temos que se levantar e ter atitude. Então é assim que o Senhor quer que eu e você façamos, que nos levantamos e tenhamos atitude, não ficar chorando sobre uma determinada situação, não ficar nos lamentando sobre uma situação. Ela não tinha uma escolha, ela se levantou e foi até aquele lugar buscar a lenha. E ali ela encontrou com o profeta. E ele falou para ela, né, que trouxesse um pouco de água. E ela deu um pouco de água. Ele falou: agora me traz um pouco de comida, né? Ela falou: o que eu tenho, eu vou fazer, é o último que eu tenho para mim e para o meu filho. Mas ele falou para ela: não vai lá e me traz, porque não vai se acabar a farinha e nem o azeite, vai faltar. E ela confiou naquela palavra, ela creu naquela palavra. E a palavra de Deus diz que muitos e muitos dias eles se alimentaram, não houve falta, porque ela confiou. Ela podia falar: não, de jeito nenhum, eu não vou repartir o pouquinho que eu tenho com uma pessoa que eu nem conheço, que é a última refeição do meu filho. Ela não questionou, mas ela creu naquele momento, né, naquela palavra. E ela foi abençoada com o grande milagre, aleluia. Então, nesse momento, Deus quer te abençoar com um grande milagre. Deus quer te abençoar, aleluias, com uma grande prosperidade. Não digo só financeiramente, o Senhor, mas muito mais espiritualmente, muito mais aí na sua saúde. Deus quer prosperar de forma milagrosa sobre a sua vida, mas você tem que crer. Você não pode ficar questionando.
Às vezes a pessoa vai na igreja, irmãos, e eu falo, as pessoas na primeira luta, primeiro problema, já se afastam dos seus deveres ali na obra, já se afastam daquilo que está fazendo ali na obra do Senhor, porque está passando luta, porque está passando dificuldade. Irmãos, é nessas horas que nós temos que crer para tomar posse, né, daquilo que o Senhor tem a fazer na nossa vida. O que adianta eu dizer, eu creio no Senhor, eu creio que o meu Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que opera milagre, mas na primeira luta eu abandono, entrego para outra pessoa lá e me afasto, ou então eu já começo a questionar, murmurar, porque eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Quem somos nós para dizer o que aceitamos, o que não aceitamos da parte de Deus? Aleluias. Porque aquela seca foi enviada da parte de Deus, né? O povo estava assim, o pecado tinha tomado conta totalmente. Ninguém queria saber de ouvir a palavra, ninguém queria parar para ouvir a palavra. E aí quando veio o sofrimento, a luta, irmãos, é o que eu sempre digo, nós temos que ter o tempo para ler a palavra, tempo para orar, tempo para buscar o Senhor. Porque quando vem as dificuldades, nós estamos ali fortalecidos no Senhor, né? Nós estamos ali confiantes. Agora, se nós estamos meio cá, meio lá, quando bate o ventinho, muitos já caem, né? Então é aí que nós temos, irmãos, que estar buscando muito ao Senhor. E naquela época o povo estava agindo da forma que eles queriam. E servir a Deus não é da forma que eu quero, que você quer, mas é como a palavra do Senhor nos ensina. E a palavra, ela não muda para mim, não muda para você, para ninguém. Ela é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Ela não vai mudar para agradar ninguém. E muitas pessoas querem servir a Deus, mas da maneira que eles querem. E servir a Deus exige de nós renúncias, exige de nós, aleluias, ter vida, compromisso com Deus, compromisso com a sua obra. Glória a Deus. E ali eu fico imaginando, né, a alegria daquela mulher de ver tudo aquilo, ver um milagre. Ela que saiu para buscar a lenha para o seu último alimento, de repente ali o Senhor multiplicou, né, de um restinho de azeite, um restinho de farinha, o Senhor multiplicou para muitos dias. Então havia um propósito para aquela mulher. Ela podia sentar lá dentro da casa dela, chorar e falar: o que eu vou fazer? Buscar lenha para cozinhar uma refeição que mal dá para mim e para o meu filho, e depois vamos morrer? Mas ela não ficou se lamentando. Ela se levantou e foi. E ali tinha um propósito de Deus preparado para a vida dela. Glória a Deus, aleluia. E ela creu e ela obedeceu. Ela fez conforme Deus usou o profeta Elias. Ali ela obedeceu e ela foi muito abençoada. Então Deus quer abençoar grandemente a sua casa. Deus quer abençoar grandemente a sua vida. Mas para isso você tem que obedecer. Você tem que crer no Deus a quem você serve. Você tem que crer na palavra. Hoje nós vivemos no mundo, irmãos, a gente vê coisas terríveis por aí. Hoje tudo é liberal, tudo é de qualquer jeito. Mas nós temos que ter compromisso com o Senhor, né? E esse compromisso, essa transformação vem de dentro para fora. Um coração transformado, um coração que crê, um coração que obedece, né? E passados dias, a palavra de Deus diz que o filho dessa mulher, ele adoeceu. Olha só, ela fez tudo conforme ali a palavra do Senhor tinha através do profeta. E passados uns dias, o filho dela adoeceu e ele veio a falecer. E ali ela
a palavra do Senhor diz que ela não ficou assim desacreditada até, né? Porque a palavra de Deus diz que ela foi até o profeta e ela falou: o que eu fiz, né? Eu fiz tudo conforme mandou e o Senhor veio até aqui para que o meu pecado fosse lançado sobre mim e agora eu passar por isso, perder meu único filho. Mesmo sem saber, ali naquele momento de desespero, mas ela não recorreu para nenhum outro lugar. Ela foi até um homem de Deus. Então, muitas das vezes a gente fica recorrendo a tantos lugares, né? Mas o Senhor diz para você buscar conselhos de quem tem conselhos de Deus a te dar. Buscar conselhos daqueles que vivem uma vida com Deus. Porque conselhos, irmãos, muitas pessoas podem dar conselhos. Bons conselhos, mas também tem aqueles que podem dar os maus conselhos. O casamento não está indo muito bem? Larga e pronto. Os filhos vão crescer, vai dar tudo certo e boa, cada um para o seu lado. E não é assim. Muitas das vezes falta um diálogo, muitas das vezes falta uma compreensão sobre alguma coisa. E a pessoa já segue um conselho ali. Às vezes o serviço não está dando certo do jeito que a pessoa espera. Abandona tudo. E depois, quando tiver faltando coisas dentro de casa, né? Então não é mais fácil falar: tenha paciência, ore a Deus, que Deus vai abrir outra porta, ou Deus vai entrar com providência sobre esse lugar, né? Mas aguenta que o Senhor vai fazer uma obra, né? Então nós temos que vigiar muito da onde nós vamos buscar os nossos conselhos para nossas vidas, né? Temos que buscar daqueles que têm coisas boas de Deus a nos oferecer. E aí sim cremos que vai ser o melhor. E essa viúva foi até Elias, mesmo naquele desespero, se sentindo ali até injustiçada, né? Já não tinha mais nada e perdeu o seu único filho. Mas ali Elias orou. A palavra de Deus diz que ele orou e ele apresentou o menino ao Senhor. E o Senhor trouxe novamente o menino para a sua mãe, trouxe ele à vida. Então, irmãos, o que nos ensina a vida dessa mulher? Nos ensina que em meio a uma situação tão difícil, ela contemplou grandes milagres. Em meio a uma época ali tão difícil, uma seca, fome, enfermidade, ela pôde contemplar grandes milagres. Então, às vezes nós achamos, como eu disse no início, chegou no fundo do poço? Não. Para aquele que crê e serve a Deus, que confia, que vive a sua vida com Deus, não existe fundo do poço. Passamos sim por lutas, mas vamos crer que o milagre, ele vai chegar. Porque aqui, mesmo em meio a tudo que ela estava passando, ela contemplou grandes milagres. Quando ela achou que não ia ter mais alimento, que ia morrer de fome, Deus multiplicou alimento na casa dela. Quando ela achou que ela tinha perdido seu filho, que ela ia ficar sozinha, o Senhor ressuscitou o filho dela. Então veja só que coisas tremendas que Deus operou na vida dela. Mas tudo porque ela creu na palavra de Deus. Ela creu que Deus estava na vida daquele homem. Ela não duvidou que era Deus que estava falando com ela. Então não duvide daquilo que é de Deus para a sua vida. Abra o seu coração para que Deus venha operar na sua vida. Porque às vezes a pessoa deixa ali o coração tão endurecido, fecha o coração no meio das lutas, das dificuldades, a pessoa começa a endurecer o coração de uma forma que não quer saber mais de nada, que acha que nada mais vai mudar. E é aí que você se engana, porque Deus está falando de milagres. Então tome posse do seu milagre. Não duvide daquilo que Deus pode fazer aí na sua vida de uma forma gloriosa. Amém? Fique com essa palavra. Abra seu coração para receber aquilo que é de Deus na sua vida.
não duvide por um minuto, por um segundo, não duvide que Deus vai fazer. Amém? Agora te convido, vamos orar, apresentar a nossa vida ao Senhor nesse momento, para crer, receber o nosso milagre nesta hora. Amém? Glorioso e amado Deus, Senhor Jesus, nesse instante, nesta hora, Pai, que eu apresento a cada um, Senhor, que ora comigo. Pai querido, Deus maravilhoso, nos cobre com teu sangue. Faz a tua grande obra, Senhor, sobre a nossa vida. Abençoa este lar, Senhor, esta família, meu Pai, estas vidas que oram comigo neste instante. Abençoa, Senhor, os inscritos deste canal, a cada um. Senhor, os pedidos de oração, meu Pai, que tem chegado até mim. Pai, ao qual eu tenho apresentado a Ti, e eu creio que o Senhor já recebeu a cada um e o Senhor está enviando resposta. E hoje o Senhor está falando conosco sobre milagres, sobre coisas grandiosas. E nós cremos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, aquele que ninguém pode impedir o Teu agir, aquele que ninguém pode impedir o Teu mover. Pai, entra nessa casa agora, nesta família, opera esse milagre, cura, Senhor, essa enfermidade. Ainda que o médico, Senhor, possa ter falado coisas difíceis de ouvir, mas nós cremos, meu Pai, no Teu milagre nesse momento. Labachuremanta, labassurianda, lamas. Senhor, esta vida que está, meu Pai, vendo as suas economias se acabar, que não tem mais da onde, meu Pai, tirar, mas eu creio que há uma resposta. Meu Pai, nesse momento, para essa situação, meu Pai, uma grande obra. Eu creio que o Senhor está entrando com o Teu socorro, meu Pai, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso socorro, meu Pai, sempre presente, Senhor, nos dias da angústia. E eu creio, Senhor, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra. Senhor, cobre cada um com Teu sangue. Pai, visita a Tua igreja na terra, o Teu povo que clama. Visita os hospitais, as UTIs. Visita, Senhor, nesse instante, meu Pai. Derrama a Tua bênção. Abre portas, meu Pai, de emprego nesse instante. E confirma a grande bênção e a grande vitória. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Que maravilha, né? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Grandiosamente, né? Compartilhe esse vídeo, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreva para nos ajudar e Deus vai, eu creio, te abençoar grandemente. Que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas aí sobre a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.